Bom dia, pessoal! Meu nome é Thalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal histórico. Joseph Mengele, parte 2. Mais uma vez, muito obrigada, Maria Eulária de Oliveira, por ter sugerido essa história. Como sempre, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Se você vê que eu esqueci de algum detalhe importante, ou se você acha que eu omiti alguma coisa, pode falar nos comentários, é só ser gentil e a gente pode conversar e vai dar tudo certo, ok? Eu também costumo avisar sobre os gatilhos, então eu já vou avisar agora sobre abuso infantil, experimentos em seres humanos, tortura. Vamos falar então, vamos recapitular onde a gente estava. Joseph Mengele chegou em Auschwitz em abril de 1943. Auschwitz ficava no sul da Polônia, continha 40 prédios, prisões, campos de trabalho forçado e locais para extermínio. Haviam trilhos na entrada, por onde multidões de judeus chegavam todos os dias e eram selecionados. O Joseph decidiu que estaria logo na frente sempre que os grupos chegassem para selecionar seus pacientes, suas cobaias. Ele inspecionava essas pessoas e dizia se eles deviam ir para uma fila ou para outra. Os mais fortes e mais saudáveis seriam trabalhadores, prisioneiros, trabalhando no campo de concentração. Os outros estariam mortos em algumas horas. O Mengele observava os grupos procurando por irmãos gêmeos ou crianças bonitas. Quem chegava ficava impressionado, porque em um lugar cheio de fumaça, sujeira, lama, lá estava um médico arrumado, bonito, educado, sorridente, cera no cabelo, sapatos engraxados, luvas brancas, prontíssimo para atender todos que precisassem de ajuda. Ele estava ali, entendeu? E alguns viam esperança quando viam ele todo arrumado, uniformizado, recebendo as pessoas com um sorriso. E muitas mães, quando ele pedia para entregar os seus filhos, deixavam com ele, porque com quem mais eu vou deixar, né? Se tem esse médico bonito, carismático falando comigo, claro, leva minha filha, eu não sei para onde eu tô indo mesmo. Que o Joseph levava, eles também não tinham escolha. As crianças que o Joseph levava eram as únicas que sobreviviam à seleção. As crianças eram mantidas numa área próxima ao crematório e o Joseph tinha uma sala de cirurgia. Ele tinha um laboratório, raio-x, um escritório e um mini hospital completo só para ele. Ele não tinha real trabalho médico para fazer, porque aquele espaço era mais para controlar os doentes do que para curar os doentes. Se algum prisioneiro ficava doente, ele seria morto, ele não seria tratado. Isso não existia, sabe? Vai me matar, porque não vai servir de mais nada ter que cuidar dessa pessoa. Então eles matavam. O Joseph tinha toda a liberdade para fazer o que ele quisesse com aquele lugar, contanto que ele matasse os doentes também. As crianças eram escolhidas, lavadas, vestidas e marcadas com números, assim como os outros prisioneiros. Mas elas eram tratadas com um pouquinho mais de gentileza. Suas cabeças não eram raspadas, e elas podiam usar suas roupas de verdade, ao invés de usar uniforme. Elas também ganhavam doces, e de vez em quando elas podiam sair do prédio. Os guardas, as enfermeiras, os oficiais, todos sabiam que aquelas eram as crianças do Dr. Mengele, e que ninguém podia tocar nelas. Mesmo assim, é óbvio que as crianças não eram bem tratadas. Elas dormiam em beliches, sem travesseiro. Às vezes, 4 crianças dividiam uma só cama. E mais tarde eu vou falar sobre a verdadeira tortura que essas crianças tinham que aturar. Os descobrimentos e experimentos do Joseph eram discutidos abertamente entre os nazistas. Os eugenistas, e se você não viu o último vídeo, a gente falou sobre o que é a eugenia. Os eugenistas falavam sobre ele como um exemplo a ser seguido. Dr. Mengele fazia experimentos em vários prisioneiros, mas ele realmente gostava de estudar os gêmeos, as suas crianças. Ele encontrou um rapaz, um judeu, um gêmeo, e mandou que ele fosse o pai daquelas crianças. A irmã gêmea dele, a irmã desse rapaz ia ser morta numa câmara de gás quando o Joseph tirou ela da fila e a levou. E ela pensou, tô salva, meu Deus do céu. E, bom, ela ficou cuidando das crianças. Foi para isso que ele selecionou esse par de gêmeos. Quando Joseph não estava por perto, eram eles que cuidavam das crianças. Os dois se tornaram responsáveis por anotar as informações das crianças que chegavam e perguntar para
delas, questões sobre a sua saúde e sobre a sua família. Esses questionários eram depois enviados para Berlim, onde eram estudados por outros médicos. Depois de serem questionados, os gêmeos iam conversar diretamente com o Dr. Mengele, e eles eram medidos, pesados, e todas as informações possíveis eram anotadas. Todas as manhãs, as crianças acordavam às 6 horas e faziam uma chamada. Depois disso, alguns deles eram selecionados para serem as cobaias do dia. Alguns dos exames eram feitos por assistentes ou enfermeiros, e o Joseph só assistia, e muitas vezes ele dava doces para as crianças escolhidas, assim elas não sentiam tanto medo. Mas eu acho que não funcionava. Esses assistentes e enfermeiros muitas vezes também eram prisioneiros que tinham algum treinamento médico, então o Joseph permitia que eles participassem. Muitas vezes eles não queriam participar daquilo, mas era isso ou morrer, né? Então, cada um aí com as suas opções, né? Os experimentos que o Joseph fazia, as cirurgias, os exames evasivos, nada daquilo gerava resultados científicos reais. Era só tortura. O que ele fazia era brincar com as crianças, era cortar aqui, furar ali e vamos ver o que acontece. Era só isso. Às vezes ele fazia transfusões de sangue de um gêmeo para o outro, só para ver o que acontece. Ele colocava eles em gaiolas, os isolava, só para ver o que acontece. Eles os injetava com diferentes doenças e bactérias, para ver como as crianças reagiriam. Ele queria ver se eles reagiriam do mesmo jeito que uma pessoa que não tem irmãos, ou uma pessoa que era de raça pura, saudável. E é claro que os resultados eram diferentes. Os resultados eram sempre diferentes, porque essas crianças estavam desnutridas, assustadas, estressadas, com frio. Aquelas crianças, elas não dormiam, elas não tinham como descansar, elas não tinham nada. É claro que elas iam morrer. Se elas pegassem uma gripe, elas iam morrer. Não tem... Entendeu? É lógico que elas reagiriam diferente de uma criança saudável. Ele também gostava de fazer cirurgias perigosas e complicadas. As crianças ainda acordadas, às vezes. As mais sortudas desmaiavam no meio do procedimento, mas algumas não. Muitos dos assistentes lembravam de ver o Joseph removendo órgãos e até castrando pessoas ainda acordadas. Ele tinha uma obsessão estranha com olhos e as cores dos olhos. Ele removia os olhos de algumas crianças que morriam. Depois que morriam, ele removia os olhos e mandava para o Dr. von Vauchois. Sobreviventes disseram que ele tentava mudar as cores dos seus olhos. Ele dava colírio para as crianças e às vezes isso as cegava durante alguns dias, e algumas ficavam cegas permanentemente. Às vezes ele tentava injetar uma nova cor nos olhos. E, bom, muitas das crianças acabavam cegas. Muitos dos judeus que chegavam de trem, se o Dr. Mengele notasse que eles tinham olhos de uma cor interessante, ou heterocromia, que é quando tem duas cores diferentes em um olho, ou dois olhos de cores diferentes, ele gostava disso. E muitas vezes ele pedia que aquelas pessoas fossem mortas imediatamente, só para que ele pudesse examinar os olhos. Há relatos de que ele submetia gêmeos a diferentes gases, água fervente, removia seus cabelos e pelos só para analisar, e muitos não aguentavam mais do que 3 semanas de tortura. Quando um gêmeo morria e o outro sobrevivia aos experimentos, o Joseph matava o sobrevivente, porque ele queria fazer uma autópsia nos dois ao mesmo tempo. Ele queria ver qual era a diferença. O que fez um morrer e o outro sobreviver, se geneticamente os dois eram idênticos? Muitos gêmeos sabiam que, se o seu irmão estava pior, estava mais doente, e morresse, ele ou ela, também morreria. Como essas crianças, essas pessoas, não eram consideradas pessoas, ele nunca era questionado. Se eram apenas prisioneiros e cobaias científicas, ele não estava cometendo crimes, ele estava apenas fazendo a sua pesquisa. Então ele nunca foi questionado
nessa época. O pior é que muitos dos seus experimentos não foram documentados. Muitas das substâncias que ele injetava nas crianças não foi documentada, ou esses documentos foram queimados ou jogados fora em algum momento e nunca foram encontrados. Muitos historiadores acreditam que ele pode ter feito coisas muito piores com as crianças. Esses documentos simplesmente nunca foram encontrados. Não se tem provas de que essas coisas aconteceram. De uma maneira bizarra, o Joseph valorizava muito aquelas crianças. Quando não estava torturando elas, ele ia até o lugar onde elas ficavam, o abrigo, com doces, presentes. Esse médico aparecia arrumado, bonito, roupas limpas, cabelo perfeitamente cortado, luvas brancas. As luvas brancas foi uma coisa que eu ouvi muito, então aparentemente as pessoas davam muita ênfase às luvas. Mas ele aparecia arrumado, brincava com elas, pegava as mais novas no colo, girava elas no ar, dava beijinho. Eu não tô brincando. Para os mais velhos, ele organizava jogos, passeios pelo campo de concentração. Ele tratava as crianças com gentileza e com carinho, até o momento em que elas se tornavam cobaias. E de repente elas eram só animais, só cobaias. É muito estranho, é muito assustador. A pessoa mudava do nada. Quando os alemães começaram a perceber que perderiam a guerra, houveram ordens para que os judeus fossem mortos ainda mais depressa e em maiores quantidades. Inclusive as crianças do Dr. Mengele. E é claro que ele não gostou disso. Em 1945, os soldados soviéticos chegaram na Polônia e chegavam cada vez mais perto de Auschwitz. Os nazistas estavam desesperados para se livrar de toda e qualquer prova de que aquilo era um campo de tortura, uma prisão, um crime. Eles queriam se livrar de todas as pessoas e documentos possíveis. Quando as tropas chegaram, no dia 27 de janeiro, haviam 7.000 prisioneiros que foram deixados no campo de concentração, e os soldados andavam para lá e para cá, tentando queimar roupas e documentos que sobraram do campo de concentração, que provavam que aquilo era um campo de concentração. 10 dias antes, os nazistas haviam obrigado mais de 60.000 pessoas a caminhar. Pessoas doentes, pessoas que estavam com fome, malnutridas, não dormiam, estavam com frio. Caminhar até outros campos de concentração que ficavam, assim, a países de distância, mas tudo bem. Se algum deles tropeçou, caiu, desmaiou, foi morto na hora ou simplesmente abandonado no meio do caminho. Os responsáveis, os generais, os médicos, todos já haviam deixado Auschwitz também. Joseph Mengele não aguentaria ver o seu trabalho sendo jogado fora. Ele fez com que os documentos e amostras fossem todos enviados a Berlim, e algumas das anotações e cadernos dele também foram enviados a Gunsberg, sua cidade natal. No meio de janeiro de 1945, Joseph secretamente viajou para outro campo de concentração, e lá ele trocou seu uniforme com um dos membros do exército. Ele se juntou a um grupo de soldados na Tchecoslováquia, e esse grupo logo se rendeu ao exército americano. Eles foram enviados a Munique e presos. Enquanto isso, o von Boschua, seu mentor, alguém que o Joseph respeitava muito, estava em Berlim, destruindo toda e qualquer prova de que os dois se conheciam. Ele também enviou as pesquisas mais valiosas a um esconderijo. Na noite do dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se matou. E eu não vou entrar nas teorias de que ele pode estar vivo e etc. Ele só se matou e deu, acabou, morreu. Tá ótimo. Na prisão, o Joseph se encontrou com outro médico que o reconheceu. E esse médico criou um plano para que o Joseph fingisse ser outra pessoa, assim ele não seria considerado um criminoso de guerra. Esse homem deu pro Joseph todos os seus documentos, uma cópia dos seus documentos, e mudou um pouco do seu nome. Então eles conseguiram esses novos documentos, essa nova identidade, e agora o Joseph se chamava Fritz Hollmann. Mesmo assim, antes disso, o Joseph já havia dado seu verdadeiro nome para os americanos, ele não tinha escolha antes, ele já tinha dado todas as suas informações. E o nome dele estava numa lista de criminosos de guerra já. Já estava numa lista de criminosos de guerra. Mas, naquele momento, os americanos, eles queriam mesmo pegar os líderes, sabe?
Ele queria os generais, as pessoas que realmente estavam no comando daquela guerra. E eles também não eram muito organizados, então o Joseph foi meio que deixado ali de lado por enquanto. Eles descobriram sobre a tatuagem de sangue que era feita no braço, ou na axila de todos os homens que entravam pro partido nazista. O Joseph, por pura vaidade, como eu disse, era importante lembrar disso, ele não havia feito essa tatuagem quando entrou no partido nazista. Então, acharam que ele não estava no partido. Pronto, não estava no partido porque ele não tinha tatuagem. Então, se ele tinha os documentos falsos e não tinha a tatuagem, ele era um homem livre. Dia 18 de agosto de 1945, ele foi liberado. Ele ficou um tempo na casa de um amigo, mas era muito perigoso ficar em um lugar onde todo mundo conhecia ele. Então ele se escondeu na floresta por um tempo, com a ajuda da família, que se sabe, a partir daí, é baseado nos diários dele, numa autobiografia que ele escreveu na terceira pessoa, e em relatos de pessoas que conheciam ele, amigos e família. Então, essa parte fica um pouco bagunçada. Mas ele buscou documentos e suas pesquisas valiosas na casa das pessoas com quem ele tinha deixado. Ele ficou com outro amigo em um apartamento. Então, outro amigo sugeriu que ele fosse trabalhar em uma fazenda. Os fazendeiros alemães estavam cheios de trabalho e precisavam muito de mão de obra. Então, o Joseph foi até uma fazenda. Ele queria trabalhar lá e se esconder por um tempo, né? A família Fischer o acolheu e ele disse que era um refugiado. Falou, eu sou um refugiado de guerra, eu preciso de um lugar pra ficar. Por favor, me deixa ficar. E aí o cara falou, ok. Parte do trabalho dele era escolher os vegetais que eram comestíveis e os vegetais que eram ruins. Uma coisa que o Joseph fazia muito bem. A família Fischer adorava o Joseph, principalmente as crianças. Ele era educado, higiênico, sorridente e gentil. Eles suspeitavam que ele não era um refugiado, e sim algo mais, porque ele era muito limpo, ele estava sempre arrumado, e ele tinha uma rotina muito perfeita, e eles imaginavam que isso provavelmente não era uma coisa que um refugiado do exército faria, sim um general ou um médico. Então eles imaginaram isso, mas não ligaram muito. Por um tempo, deu tudo certo, mas no fim de 1946, o Joseph pensou, eu acho que a poeira baixou, eu acho que eu posso seguir em frente. Então ele resolveu visitar a Irene, sua esposa, e o seu filho. Os seus amigos ficaram muito bravos, pediram que ele não usasse mais os documentos falsos para viajar, que aquilo era muito perigoso, que ele não devia fazer aquilo. Ele ficou todo brabinho, porque tinha alguém corrigindo ele uma vez na vida, então ele rasgou os documentos na frente dos amigos e disse, eu não preciso disso. Eu não preciso, tá aqui ó. Eu não preciso disso, tá? Quer falar que eu tô errado? Eu tô errado? Não, mas eu não preciso de você. Foi isso que ele falou, basicamente. Ok. Ele se manteve escondido e a sua família fingiu que ele estava morto para sua proteção. Inclusive, a sua esposa se vestiu de luto, preto todos os dias, manteve ele, morreu. Eu não tenho nada com isso, morreu. A sua mãe, a Walburga, faleceu em 1946 e os julgamentos da Segunda Guerra começaram em novembro de 1947. 12 líderes nazistas foram mortos e outros 7 foram presos. O Joseph, na sua biografia, escreveu que era tudo uma grande piada e que aquilo não era justo. Enquanto isso, os líderes de Auschwitz mencionavam seu nome em todas as suas delações. Sim, Joseph Mengele. Ele matou várias crianças, você devia procurar por ele. Tinha gente procurando por ele, pouquíssima gente procurava por ele. Quando ficou entediado com a vida na fazenda, ele resolveu sair do país. O Karl, o seu pai, que estava sendo investigado por ter ajudado e produzido armas para os nazistas, mesmo antes da guerra, tinha conexões de trabalho na Argentina, então ele resolveu ir para lá. Então vamos para a Argentina, galera, vamos lá. No início, ele quis levar a sua família junto, mas a Irene se negou e pediu divórcio. Eu gostei da Irene, sabe? O divórcio, infelizmente, só foi finalizado em 1954, demorou 6 anos, mas eu gostei dessa proposta da Irene de... Eu quero a minha liberdade, eu não quero ir pra você com a Argentina só porque você matou um monte de gente, eu não matei ninguém, tá? Não me leva com você. Gostei disso nela. Em julho de 1949, o Joseph se mudou pra Argentina, junto com as suas pesquisas e amostras. Sim.
Ele levou tudo bem feliz, porque ele queria... Não, isso aqui é meu, minhas amostras, minhas pesquisas. Eu sou médico. E nesse mesmo ano, um dos seus irmãos faleceu. Ele continuava sendo procurado, seu nome estava em várias listas de criminosos de guerra, mas mesmo assim ele conseguiu. Ele chegou na Argentina de boas, assim, passaporte, nome verdadeiro, foi. Tava lá ele. Brasil, Chile e Argentina eram um refúgio aos nazistas na época. Eles viajavam com documentos falsos e acredita-se que 9.000 refugiados nazistas, incluindo Mengele, vieram para a Argentina nessa época. E ele logo encontrou um grupo de aliados em Buenos Aires. Ele usou o nome falso de Helmut Gregor. Lá, ele viveu muito bem, ele tinha o dinheiro da família, ele alugou uma casa e depois de um tempo ele alugou um apartamento. Aos 42 anos de idade, era quase como se tudo o que aconteceu antes da Argentina nunca tivesse acontecido. Ele já falava bem o espanhol, ele frequentava um café chamado ABC, onde o pessoal falava do nazismo e da Segunda Guerra, abertamente. Felizão. Era uma conversa ótima, tá? Maravilhoso. Ele comprou parte de uma empresa de carpintaria também. E ele vivia ótimo, tudo bem. Eventualmente, a viúva, que o irmão dele que faleceu antes, que eu falei que o irmão dele morreu, pois é. A viúva e o sobrinho dele começaram a ter algumas dificuldades e a família começou a se preocupar com a reputação da viúva, porque ela ainda tinha o sobrenome da família, então ela era da família, então eles tinham que cuidar dela também. Então o que eles decidiram? Que o Joseph devia se casar com a viúva, a Marta, o nome dela é Marta. E ele falou, tá, ok, que ele não tinha muita escolha, ia acontecer. Então, para isso, ele teria que voltar para a Alemanha, para casar com ela. Ele foi até a embaixada alemã e pediu pelos seus documentos originais, no nome Joseph Mengele. O nome dele estava em várias listas de criminosos de guerra procurados, mas mesmo assim ninguém falou nada e ele conseguiu. Ele foi para a Suíça de férias e depois ele foi para a Alemanha, bateu um papinho com a Marta. Ele ainda não tinha conseguido casar com ela, mas eles tinham conversado. Beleza, então vou casar com você? Sim, ok. Em 1956, ele voltou para a Argentina e resolveu voltar a usar o seu verdadeiro nome. Joseph Mengele. Pois é. E ele também conseguiu se casar com a Marta. E ele foi e voltou para a Alemanha e para a Argentina algumas vezes, enquanto esse casamento estava sendo arranjado, e ele adotou o filho da Marta também. Quando tudo estava concluído, ele investiu na indústria farmacêutica e voltou a trabalhar como médico. Ele tinha um consultório com a plaquinha Dr. Joseph Mengele na porta. Em outubro de 1956, a Marta e o seu filho se mudaram para a Argentina. A família vivia em uma casa bonita e ele trabalhava no seu consultório. E tudo ia bem. Até que ele resolveu fazer abortos ilegalmente. E aí ele foi preso. Uma das suas pacientes teve uma infecção muito grave e faleceu. Então ele foi preso. E ele subornou o juiz. E foi liberado. Mas isso deixou o Joseph um pouquinho preocupado, né? Porque nessa mesma época ele foi dado como um criminoso procurado. O governo argentino resolveu protegê-lo, mas ele estava muito assustado. Então ele fugiu da Argentina. Ele foi morar numa fazenda no Paraguai. E aí ele começou a usar o nome José Mengele. Eu achava necessário explicar uma coisa, mas aí depois eu acabei não usando muito essa informação, mas eu vou falar de qualquer jeito. Eu achava que ia falar mais sobre isso, por isso eu coloquei aqui nas minhas anotações, mas acabei não usando. Mesmo assim, eu quero explicar uma coisa. O Mossad, para quem não sabe, o Mossad é um instituto de inteligência e operações especiais de Israel, e a sua sede fica em Tel Aviv. Foi formada em 1949 e muitos dos seus trabalhadores buscavam prender fugitivos da Segunda Guerra, e um dos seus principais alvos era Joseph Mengele. E é isso. Eles não vão chegar muito perto do Mengele, mas eu acho importante falar sobre isso, que ele estava sendo procurado pelo pessoal do Mossad. Sabendo disso, sabendo que ele estava sendo procurado, ele focou em se manter anônimo e começou a usar outro nome falso, Wolfgang Gerhardt, que foi dado por um de seus amigos. O Wolfgang Gerhardt não era o único nome falso que ele usava, ele tinha vários, mas esse é o que ele tinha um documento realmente com esse nome. Preocupado de que o Paraguai seria óbvio demais, muito perto da Argentina, ele veio para onde? Para o Brasil.
E eu tô bem orgulhosa que eu achei o RG dele. Olha só o RG do Joseph Mengele no Brasil, gente. A Marta e o seu filho voltaram pra Alemanha. Eles não iam mais ficar correndo atrás do Joseph. Eles tinham mais o que fazer. Ninguém culpa eles. Bom, aqui no Brasil, ele usou o nome Peter e ficou na casa de uma família húngara. Ele fingiu ser um imigrante europeu que precisava de abrigo. E o casal se chamava Geza e Gita Stemmer. Stemmer. E eles aceitaram o seu dinheiro para comprar diferentes fazendas. Então eles foram sócios, compraram várias propriedades juntos. A família Stammer e o Joseph compraram várias fazendas juntos. Eles foram sócios durante 13 anos. Há dúvidas se essas pessoas realmente sabiam quem ele era ou não, mas nunca se sabe. Alguns dizem que sim, que eles sabiam exatamente quem era o Joseph. Outras pessoas dizem que não. Em 1962, eles se mudaram para uma fazenda em Serra Negra e a Gita encontrou um jornal. Nesse jornal, ela leu sobre Joseph Mengele, ela viu uma foto do Joseph Mengele e ela achou que parecia um pouco com o seu amigo Peter. Ela questionou e ele disse, não, é verdade, você é minha amiga, você merece saber que eu sou Joseph Mengele. E ela pediu que ele fosse embora. Porém, dois amigos dele, inclusive o verdadeiro Wolfgang Gerhardt, apareceram e ameaçaram ela e a família. Então ela resolveu não delatá-lo. E havia também um boato de que a Gita e o Joseph tinham um casinho, mas isso nunca foi confirmado, tá? É só um boato que tinha na época. Em 1969, eles se mudaram para mais perto de São Paulo. Em 1974... o Joseph se separou da família e ele foi para São Paulo alugar uma casinha. E aí ele ficou morando naquela casinha. Tem histórias de que ele teve uma empregada por quem se apaixonou, mas se recusava a se casar com ela, provavelmente porque ele ainda era casado com a Marta, e ela acabou indo embora. Ele se tornou um pouco paranoico nessa época, provavelmente porque ele sabia que era um procurado de guerra, né? E ele não confiava em ninguém. Ele escrevia no seu diário todos os dias e o que ele escrevia no diário estava ficando cada vez mais problemático. E ele foi ficando também doente. Ele já estava idoso, né? Então ele foi ficando doente. Em 1972, ele tinha pressão alta, fortes enxaquecas que duravam dias e muita dor de estômago. Em 76, ele teve um derrame. E aparentemente a ansiedade e a paranoia estavam acabando com ele. O seu filho o visitou nessa época, depois do derrame, e questionou sobre seus crimes de guerra, perguntou se ele realmente tinha feito aquilo que todas as pessoas estavam dizendo que ele tinha feito. O Joseph ficou ofendido. Ele ficou tipo, nossa, meu filho, como você pode imaginar que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas? Então ele negou tudo. O filho dele saiu de lá irritado, decepcionado, né? Porque ele queria ouvir a verdade e o pai mentiu pra ele e voltou pra Alemanha. O filho dele, foi só pra conversar mesmo e voltou. Quando foi visitar alguns amigos, em fevereiro de 1979, ele sofreu um acidente vascular cerebral, o Joseph, enquanto nadava na praia da Enseada. No dia 7 de fevereiro de 1979, Joseph Mengele faleceu aos 68 anos de idade, sem nunca ter sido preso ou punido pelos seus crimes de guerra. Como seu RG dizia que seu nome era Wolfgang Gerhardt, ele foi enterrado com esse nome em Budas Artes, em São Paulo. Sem saber que ele estava morto, o Mossad, como eu falei, continuou procurando por Joseph Mengele. E mesmo assim, eles achavam que podia ser mentira quando descobriram que ele estava morto. Achavam que era só mais uma maneira de esconder o Joseph. O seu corpo foi exumado no dia 6 de julho de 1985. 11 especialistas o examinaram para ter certeza. Alguns ainda não acreditavam que era ele, disseram não é Joseph Mengele. Mas foi confirmado sim que aquele era o Joseph e beleza, aquele é o esqueleto dele. Mas a família não queria o corpo dele de volta. Deixa no Brasil, deixa aí, ninguém quer de volta. E ele não foi enterrado. Ele ficou durante 30 anos guardado até que um cara chamado Daniel Romero Muniz resolveu usar o seu esqueleto como modelo para aulas de medicina em uma universidade em São Paulo. E é para isso que ele está servindo até hoje. Muita gente acha bem cômico que ele fazia de pessoas suas cobaias e seus experimentos médicos. E agora ele é um experimento médico. Ele está ali para servir alunos de medicina. Até hoje. Então se você
estuda medicina em São Paulo. Me diz aí se o seu esqueleto é Joseph Mengele. Me diz? Por favor, bate uma foto com ele. Me manda. Obrigada, é isso. Esse é o fim da história, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem longo, mas é interessante demais, né? Nossa. Ok, se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias muito interessantes, casos criminais, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos várias vezes por semana e eu aceito sugestões. É isso. Muito obrigada se você se inscreveu, se você deixou o seu comentário, se você deixou o seu like. As minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!